Olá, eu vou falar um pouco aqui sobre o imposto de renda à pessoa física, alguns conceitos introdutórios, nada muito aprofundado, só para dar partida aqui a esse assunto. E vamos lá. Bom, o imposto de renda ele é uma espécie de tributo. Aqui eu coloquei uma figura em que eu represento aqui as espécies de tributos existentes, tá? Os tributos ele é gênero e ele tem 5 espécies, tá? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Por que eu coloquei isso aqui? Porque no texto aqui, ao longo desse vídeo, eu vou mencionar tributos e impostos. Então, eu coloquei isso aqui para que não haja essa confusão de que impostos são a mesma coisa que tributos. Não são, são coisas distintas, tá? Bom, iniciando aqui, o imposto de renda ele é um tributo federal que é calculado e recolhido em bases mensais e anualmente, tá? Em bases mensais por meio do Carnê-Leão e anualmente quando você realiza lá, transmite a declaração de ajuste anual, tá? Então você, no caso aqui do Carnê-Leão, mês a mês, você vai ter uma apuração, caso haja recebimentos de pessoa física para pessoa física, e você faz, né, essa declaração mês a mês. Havendo imposto a recolher, você gera o DARF e faz o recolhimento mês a mês. No outro ano, com base no ano calendário do ano anterior, né, você faz a declaração de ajuste anual, em que você vai declarar mais algumas coisas e vai fazer justamente a importação do Carnê-Leão, dos dados que você já informou no Carnê-Leão ao longo do ano, mês a mês, tá? Então, o imposto de renda é um tributo federal com alíquota progressiva. O que significa isso aqui? Significa que o valor de imposto a recolher ele vai ser tão maior quanto maior forem os seus rendimentos. Então, quem ganha mais recolhe mais, tá? Vai ter um imposto de renda maior. E existem faixas escalonadas de valores com alíquotas diferentes para cada faixa de valores, tá ok? Bom, alíquota progressiva, o cálculo e o recolhimento em bases mensais e anual, no caso Carnê-Leão e declaração de ajuste anual. Esse imposto ele incide sobre os rendimentos da pessoa, tá? Entende-se por rendimentos tanto a renda quanto os proventos. Eu não vou entrar aqui agora na conceituação do que seja renda e do que seja proventos, tá? E isso significa o quê, né? Esses rendimentos é tudo aquilo que a pessoa ganha ou recebe a qualquer título, tá ok? Bom, eu coloquei aqui o seguinte, que por meio de obrigações acessórias, o que inclui entrega de declarações, é realizado a utilização dessas declarações, além de outras informações disponíveis, para fazer um cruzamento, e por meio desse cruzamento a Receita Federal ela consegue monitorar a evolução patrimonial de cada brasileiro ano a ano, tá? Então assim, a pessoa às vezes tem a ideia, a falsa ideia de que ela não declarando, a Receita Federal não vai saber o que ela movimenta ou o que ela recebe, tá? Isso não é verdade, tá bom? Existem uma série de declarações, inclusive prestadas por outras pessoas, que têm relação com a sua pessoa, com você, e a Receita Federal recebe essas informações. A título de ilustração, por exemplo, as suas contas correntes em banco,
tá? Vamos supor, você tem diversas contas correntes no teu CPF, tá? Em diferentes bancos. A instituição financeira ela é obrigada a enviar declarações de movimentações financeiras, tá? Para a Receita Federal. Então, para cada CPF, a instituição financeira informa o valor movimentado, tá? Existe um valor mínimo que deve ser movimentado para que essa informação seja transmitida para a Receita Federal. No caso, que haja a obrigatoriedade da instituição financeira mandar esse tipo de informação. Mas é importante que você saiba que ela existe, então isso é informado. O mesmo acontece, no caso, para faturas de cartão de crédito. Tá? A Receita Federal ela não tem acesso às informações detalhadas de como você utiliza o teu dinheiro via cartão de crédito, mas as empresas, né, operadoras de cartão de crédito, elas informam a Receita Federal o valor global gasto a título de despesas com cartão de crédito, tá? Isso também tem que ser informado e essas informações são cruzadas. Outro tipo de cruzamento que é realizado é, por exemplo, no caso de um empregado, tá? Ele tem a carteira assinada. A empresa ela é obrigada, todo pagamento efetuado por pessoa jurídica, a empresa tem que fazer uma retenção do valor a título de imposto de renda e fazer o recolhimento, tá? Então, essas informações sobre retenções também vão para a Receita Federal. A empresa, vamos supor, a empresa tem 10 funcionários, ela tem que fazer retenção na folha de pagamento para cada funcionário desse e informar isso para a Receita Federal e fazer o recolhimento, né, relativo à retenção de cada empregado. E o empregado também tem direito a receber da empresa um documento chamado Informe de Rendimentos, em que ela vai dizer o que foi retido e o que foi recolhido, tá? E aí esses cruzamentos permitem, né, a autoridade tributária identificar indícios de fraudes como sonegação fiscal e ocultação de patrimônio, tá? Então muito cuidado com isso, faça a declaração, faça ali certinho, né? Porque a Receita Federal consegue ter acesso a muitas informações e não é assim fácil, né, você burlar isso, tá? Bom, continuando, o imposto incide sobre rendimentos da pessoa física. O tributo, né, no caso o imposto, ele é um tributo não vinculado. O que significa isso? Não tem uma destinação ou uma finalidade específica, tá? O valor que é arrecadado a título de imposto de renda, ele não tem uma destinação específica, tá? Não há uma obrigação de fazer alguma coisa com aquele valor. Por exemplo, o IPVA, né, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. As pessoas têm uma falsa ideia de que há uma obrigatoriedade de usar esse valor do IPVA na conservação de ruas, estradas e rodovias. Não há, tá? O imposto ele tem essa característica de não vinculação, tá? Então, o valor dos impostos, eles servem para serem utilizados para despesas genéricas do Estado, tá? Pode ter qualquer uso ali para que o Estado ele custeie as suas atividades, tá certo? Bom, mais aqui, é importante que você entenda que o imposto de renda à pessoa física ele tem uma legislação de regência, tá?
E são essas duas principais aqui: o regulamento do imposto de renda, que é o decreto número 9.580 de 2018, e a instrução normativa, que é justamente o detalhamento do livro 1 desse regulamento aqui. Tá? O regulamento do imposto de renda, ele é dividido em dois livros. O livro 1 trata do imposto de renda pessoa física e o livro 2 do imposto de renda pessoa jurídica. Tá? Então eu vou abrir aqui só para mostrar muito rapidamente aqui. Esse é o regulamento do imposto de renda, o RIR, né, que chama regulamento do imposto de renda. Então veja aqui, tem anexo e livro 1, tá? Da tributação das pessoas físicas. E aqui ele vem detalhando, né, contribuintes, e por aí vai, tá? E lá no final, deixa eu ver aqui. Bom, eu não estou conseguindo pesquisar aqui. Bom, mas tem o livro 1, tributação das pessoas físicas, e mais adiante tem o livro 2, tributação das pessoas jurídicas, tá? Vou voltar aqui. E além disso tem a instrução normativa que regulamenta o livro 1 do regulamento do imposto de renda. Eu vou abrir aqui só para vocês verem a cara dele aqui. Tá aqui, tá? Norma da Receita Federal, no sítio da Receita Federal. E aqui tem: dispõe sobre normas gerais de tributação relativas ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, tá? Então o IRPF, aqui ele vem detalhando vários pontos do regulamento do imposto de renda do livro 1, tá ok? Vamos voltar lá. Bom, isso aqui que eu coloquei aqui é o que? Você tem que entender o seguinte, que toda aplicação de recursos, ele tem uma origem correspondente, tá? Então, se você compra um carro e aquilo ali passa a integrar ali o seu patrimônio, você fez essa compra com um recurso. Que recurso foi esse, né? Foi dinheiro de salário, foi um empréstimo, né? uma linha de crédito pessoal, foi um financiamento, né? Uma linha de crédito ali específica para você comprar um bem móvel, né? No caso um carro. Você recebeu esse veículo em doação, ou você comprou com o dinheiro que lhe foi doado. Então toda aplicação, ou seja, ela corresponde a uma origem, tá? Toda aplicação tem uma origem correspondente. Então, para cada elemento do seu patrimônio, você vai ter ali uma origem, tá? São origens e aplicações. E aí, na declaração de imposto de renda pessoa física, você tem que entender o seguinte: quando você faz a declaração, você informa ali os rendimentos, né, e as despesas, tá? Os rendimentos são as origens, tá? E as despesas são as aplicações, tá? Então, se você tem um dinheiro em caderneta de poupança, é uma origem. Se você pega, né, ao longo do ano, pegou uma parte desse dinheiro da caderneta de poupança e investiu, tá? Investiu em renda fixa, a origem é o dinheiro da caderneta de poupança e a aplicação é o investimento em renda fixa, tá? Se entrou dinheiro para você a título de salário ao longo do ano e você com esse dinheiro pagou, por exemplo, plano de saúde, a origem é o salário e a aplicação é o plano de saúde pago, tá?
Então você tem origens, aplicações. E na declaração de imposto de renda, é importante que você atente sempre para o fato de que você tem que ter origens maiores ou iguais a aplicações, tá? Por que isso? Se você tem um valor a título de aplicações maior do que as origens, significa que você, por exemplo, teve, vamos dizer assim, teve mais despesas do que recebimentos, tá? Você teve mais aplicações do que origens. O correto é falar aplicações e origens, mas isso aqui significa o seguinte, por exemplo, você comprou um carro, tá? Esse carro custa 100 mil. E aí, na sua declaração, não há a declaração de origem desse valor que dê respaldo para a compra desse veículo, né? Então vai ficar um buraco ali. Como é que você comprou um veículo se você não tem uma entrada correspondente ali ou não tinha esse valor já ali no seu patrimônio? Tá compreendendo? Quando isso acontece, quando acontece das aplicações serem maiores do que as origens, isso gera ali para você uma inconsistência e vai fazer você cair na malha fina. O pessoal fala desse jeito, né? Cair na malha fina, entrar na malha fina, que nada mais é do que isso, né? Terem aplicações maiores que origens. E essas origens, então, são origens não declaradas pelo contribuinte, desconhecidas pela autoridade tributária, que é o famoso caixa 2, né? Como é que você tem bens e você não declarou como que você conseguiu efetuar a compra desses bens, né? Tudo tem que ter uma razão de ser, uma relação, né? Aplicações e origens. Então, por outro lado, você não precisa declarar todas as despesas que você efetua, tá? Você vai ao mercado fazer uma compra, você gasta, por exemplo, você pega um Uber, né? Faz um deslocamento ali, compra uma passagem aérea. Você não precisa declarar esse tipo de coisa, até porque são despesas não dedutíveis. São despesas que você não consegue descontar da base de cálculo do imposto de renda. Tá? Uma despesa dedutível, assim, a grosso modo, é aquela que você consegue efetuar um desconto ali na base de cálculo e com isso pagar menos imposto de renda. Tá? Então, existem algumas despesas que não são dedutíveis. Essas despesas não tem necessidade de você declarar, mas os rendimentos, todos eles devem ser declarados. Tudo que você ganha ou recebe, a qualquer título, deve ser declarado. Então, se as origens são maiores que as aplicações, não há problema, porque a legislação tributária ela é pró-fisco. Então, você tem que declarar todos os rendimentos, e quanto às despesas, não há obrigatoriedade que você declare todas, tá? Inclusive, até uma despesa dedutível, se você não declarar, a Receita Federal ela não vai achar ruim, pelo contrário, ela vai achar bom, porque você vai pagar mais imposto de renda, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Bom, aqui não, acho que já falei tudo. Era isso que eu tinha, o que eu tinha para dizer, tá? Com esse material aqui. São conceitos introdutórios. Eu permaneci aqui bastante nesses conceitos de origens e aplicações e na importância de
na declaração do imposto de renda pessoa física, você ter sempre origens maiores do que aplicações, tá? Total de origens maiores que o total de aplicações. Se você não respeitar isso aqui, você vai cair na malha fina. Uma coisa que eu não mencionei, as pessoas têm muito medo, né? Há um temor muito grande sobre cair na malha fina, tá? A malha fina, ela é, na verdade, um chamamento da Receita Federal para que você preste maiores esclarecimentos ou corrija alguma coisa, tá? Ou faça alguma coisa. Então não tem nada demais, assim, não é nada muito grave você cair na malha fina, não. Só não é bom porque se você tiver valores a restituir, quando você cai na malha fina, você vai lá para o início, pro final da fila, né? Você entra lá na fila de novo e demora mais a receber a sua restituição de imposto de renda. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado aí. Um grande abraço.